E a bola da vez é Pedro Rocha, né? As notícias do momento são essas, que talvez o nosso rei do Mineirão possa estar voltando. Eu vou ser sincero que eu fico dividido com essa notícia. Eu sei que tem muita gente aí eufórica, né? Aquela memória afetiva desperta quando se fala de Pedro Rocha, um dos maiores responsáveis pelo fim do jejum, né? Daquele penoso jejum de 15 anos sem títulos do Grêmio. Eu estava no Mineirão, né? Então eu sei muito bem o que tudo isso significa, mas eu tenho que ser um pouco racional também para fazer uma análise, porque senão não é uma análise, né? É só um sentimento. É, Eu fico dividido porque, vamos lá, ele é um bom jogador. A gente começa por esse dado mais óbvio, né? De que se trata de um bom jogador. E é preciso dizer esse óbvio porque às vezes o Grêmio contrata feridas anunciadas, assim, sabe? O Grêmio contrata uns caras que tu já diz, cara, por que tá contratando? Né? Não é o caso do Pedro Rocha, é um cara que tem bom futebol, tem qualidade, então, de certa forma, agregaria sim ao grupo, ao elenco, né? Seria titular, muito provavelmente, e tá tudo certo. Só que daí eu vou começar a entrar aqui nos asteriscos, tá? E esses asteriscos vão justificar a minha confusão, né? Eu tô um pouco dividido, tô um pouco confuso, não sei exatamente o que concluir, né? Mas eu já adianto que eu acho que o saldo geral do meu sentimento é meio cético, assim, meio negativo, né, com essa notícia, ainda que seja um bom jogador que vá agregar ao time. Por quê? Vamos lá. É, Cara, eu tenho uma leve sensação, espero estar muito errado, de que o Pedro Rocha, ele é meio... É um bom jogador, sim, mas não é tudo aquilo que saiu daqui parecendo que era, sabe? Não é tudo aquilo que a gente achava que talvez ele fosse, sabe? Vocês lembram daquele... Claro, são jogadores bem diferentes, casos bem diferentes, mas vocês lembram daquele 2010 do Damião do Inter? Foi pra seleção brasileira, deu lambreta, e campeão com o Inter, e não sei o que. Cara, naquela época tu cruzava uma geladeira, o Damião cabeceava e guardava a geladeira. Né? Era incrível, assim, ele errava, batia na canela, a batida sem querer enganava o adversário, ele acabava transformando o erro em drible e arrancava e chutava. Cara, era assim, dava tudo certo, o cara tava numa fase espetacular. Seleção brasileira e tudo mais, né? Cara, depois daquilo, velho, caiu a máscara, sabe? Aí quando o cara tem momentos incríveis e começa a ir mal, tu começa a dizer, ah, ele tá em má fase. Ah, ele tá em má fase. Ah, ele tá em má fase. Quando é o terceiro ano seguido de má fase, aí tu entende que não é má fase, é aquela fase boa que foi o ponto fora da curva, entendeu? Aquilo ali ele tava encantado. E o normal dele é isso que a gente tá vendo agora, sabe? Eu tenho um pouco de receio de a gente ter vivido aquele momento Damião do Pedro Rocha em 2016, sabe? Ele tem qualidade, mas talvez, cara, a gente não vai conseguir. Ele não vai conseguir repetir, né, feitos parecidos com os daquela temporada. Então, esse é meu primeiro receio, sabe? A gente tá comprando um sonho, uma memória afetiva de algo que meio que não existe mais. Por quê? O cara foi pro Flamengo, mal fardou, né? Não entrava em campo, teve uma lesão, aí voltou lá pra Rússia para se enfiar na neve lá no, no Spartak Moscou, né? E cara, lá também não foi bem. Aí tem boatos de que ele é meio perseguido pelo técnico e às vezes a gente sabe que rola até xenofobia, né? Tem treinadores aí que não gostam de brasileiros ou de sul-americanos. A gente ouve histórias assim e às vezes existe mesmo, sabe? Os caras têm um ranço e não interessa. Não é culpa do atleta por indisciplina ou por jogar mal. Às vezes acontece. Mas eu também já fico meio assim, né, cara? Se o Neymar fosse pro Spartak Moscou, o técnico ia ter implicância com o Neymar, sabe? Eu já fico meio assim, sabe? O cara não consegue se firmar na Rússia, sabe? Então, assim, tu vai somando um indício aqui, uma pista ali. Então, eu não sei exatamente quem é esse Pedro Rocha, ainda mais por causa da lesão também, né? Teve lesão meio séria ali nesse meio tempo. É meio que uma incógnita. Juro, é meio que uma incógnita.
Outro asterisco que eu coloco aí, cara, é uma prioridade? Eu não acho que seja, sabe? Sinceramente, pra mim, a prioridade seria um centroavante, um atacante mais matador ali, um cara mais de referência. O Pedro Rocha faz a mais que a ponta, né? Mais aberto pela esquerda, acho que ele consegue fazer a direita também. Mas de qualquer forma, eu ainda acho que o Douglas Costa vai entrar no ritmo, né? Não é possível, o cara ainda é novo e tudo mais. Então, em tese, a gente tem Douglas Costa e Ferreirinha. Tipo assim, sabe? São, em tese, posições menos dramáticas, assim, sabe? Ok, para agora, pro curto prazo, são dramáticas, porque um tá lesionado até agosto e o outro tá sem ritmo. Mas, em tese, o Pedro Rocha viria só na janela de agosto, né? Então vai vir quando os caras começarem a voltar. Então, sabe? Tipo, ok, é bom ter mais um para grupo, eu mesmo sempre defendo isso. Mas daí a gente entra no derradeiro, na variável derradeira e final, assim, que para mim é o que define o quão bom ou não é este negócio. Salário. Salário. Cara, se a gente estiver falando de um salário razoável, né, menor do que 500 mil, ou no máximo isso, estourando assim a tanga, ainda mais se tratando de uma folha que já está estourada, né? Vá lá, beleza, vamos pagar para ver, o gurizinho voltou para casa, vamos ver se ele reencontra o bom futebol aqui, né? Onde já foi feliz e tal. Eu acho que pode brilhar e vamos torcer e tá tudo certo. Não vou botar um ranço na contratação se forem moldes mais aceitáveis. Agora, cara, eu cheguei a ouvir falar em 1 milhão por mês, assim, sabe? Eu cheguei a ouvir falar disso. Espero que seja barrigada, furada e não tenha nada nem perto disso. Mas, cara, se for 700, 800, eu já acho um absurdo. 1 milhão então nem se fala, sabe? Aí os caras estão contratando um Pedro Rocha que talvez nunca existiu, nem naquela boa fase de Grêmio, sabe? E além de inflar a folha salarial, porra, cara, com esse dinheiro, com essa grana, tu traz alguém para resolver uma posição, a que tu quiser. Um meio, né? Um meio armador, um atacante matador, um centroavante matador. Tu traz um cara fora de série, que não é o Pedro Rocha, né? Não é. Então, aí também esse asterisco me soa meio aquele amadorismo das contratações do Grêmio que eu sempre falo, né, que giram em torno de quem já jogou no Grêmio ou no Inter, sabe? Ou quem já foi treinado pelo técnico atual do Grêmio. É sempre umas coisinhas assim, uma criatividade limitada, uma visão de cavalo encilhado, assim, sabe? Não olha para os lados, não olha o mercado, não analisa dados, softwares e planilhas e sabe? Tipo, porque tu pagar 1 milhão por mês pelo Pedro Rocha, cara, eu duvido que tu, mapeando bem, não tenha para quem tu pague 1 milhão melhor investido, assim, sabe? Alguém de uma posição mais dramática, né? Um meio armador ou um centroavante. Até lateral esquerdo a gente precisa mais, né? Na verdade. E se o Juan sair, zagueiro também, como eu falei no último vídeo. Então, sei lá. Aí eu fico meio assim. Agora, claro que também essa minha análise ela é muito, ela gira muito em torno de uma condição normal de temperatura e pressão, né? Porque agora, com a corda no pescoço, como a gente tá, com a água batendo aqui no nariz, cara, né? Vamos ter que pagar caro para quem vier e agregar, e sob esse ponto de vista, a chegada dele seria bem-vinda, mesmo pagando uma fortuna que eu acho inadequada. Se agregar, se nos ajudar a fazer ponto e a escapar do rebaixamento, cara, paga e depois a gente vê, depois a gente se reorganiza, sabe? Também tem esse lado. Então, por tudo isso que eu disse, né? Não tem uma definição aqui. Eu acho que até o salário dele pode ajudar a gente a entender melhor o tamanho dessa contratação, se é que ela vai ocorrer, né? Não tem nada fechado até o momento que eu gravo esse vídeo. Mas é aquilo que eu digo, né? Eu tenho o meu lado que fala, meu Deus, que falta de criatividade, meu Deus, tem nomes melhores, meu Deus, tem posições mais carentes, meu Deus, é muito caro, a nossa folha já tá inchada, meu Deus. E o outro lado meu que diz, cara, o guri é bom, o guri vai agregar, a gente tá precisando de qualidade, a gente precisa sair dessa, talvez ele ajude a nos tirar dessa. Então, eu confesso que eu fico dividido. Mas, claro que se ele vier, o meu lado passional, o meu lado que estava no Mineirão, o meu lado que quer acabar com o planeta, vai dar uma leve vibradinha interna, porque o guri é um pedaço
significativo e incrível da história do Grêmio. Talvez um dos jogos mais incríveis que eu já tenha visto do Grêmio, assim, foi aquele Mineirão, assim, um dos jogos que o Grêmio mais, assim, foi senhor do jogo, assim, sabe? Botou os caras na roda, ficou com um jogador a menos, o próprio Pedro Rocha foi expulso, né? E ainda conseguiu fazer um gol no final. O Grêmio tava muito determinado, com garra, gana, somado com bom futebol. Então ali foi tudo, assim, uma conjuntura de fatores e ele, sem dúvida, foi o grande protagonista daquela jornada. Claro que um cara desses só merece braços abertos caso retorne, né? Direção à parte, decisões à parte, valores à parte, se ele vier, vai estar em casa. Feito! Era isso então, vamos acompanhar, né? Te inscreve aí no canal. Até mais, falou. Abraço.